Então, irmãos, vamos lá. Perdão. Aquilo que os teólogos conservadores defendem com silêncio de Deus, entre o último capítulo de Malaquias e o primeiro capítulo de Mateus, não significa que o Senhor se calou, mas que não havia homens dispostos a ouvir o que o céu estava comunicando. Há uma grande diferença entre a revelação e boas ideias. Eu vou deixar uma reflexão aqui. É preciso parar para ouvir a eternidade, senão viveremos de boas ideias ao invés de caminhar em revelação. Com poucas palavras, eu tenho que ficar no centro da vontade de Deus para que eu possa crescer em espírito e em verdade. Eu tenho que falar aquilo que Deus quer que eu fale. Tenho que fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer. Não posso fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Se eu fizer as coisas de Deus de qualquer maneira, como nós poderemos ser bênção na vida de outras pessoas? Assim como o pastor me chamou no quintal e mandou ver as letras, tá? Mandou eu ver as letras. Ele entendeu o que estava escrito, só que as letras estavam desenhadas em formas épicas. Quem é desenhista sabe como são essas letras. Elas são lindas, eu amo essas letras. Todo o trabalho que eu vou fazer para a igreja, até minha filha, ela pede. Eu tenho maior paciência, ela dá trabalho, mas eu tenho maior paciência para fazer. Mas ela dá trabalho. Mas ele falou, a pessoa não vai saber, se passar um analfabeto, pessoas que nunca conheceram esse tipo de letra, elas não vão entender. Então ele falou, então vamos ter que desmanchá-las. Doeu? Doeu. Não é que ele desfez o meu trabalho. Mas você também tem que ter um pouco de sabedoria. Quem passa lá na rua, eu e ele lemos. Mas tem vezes que a pessoa não conhece esse tipo de letras, aí elas não vão saber ler o que está escrito ali. Essas são umas letras trabalhadas. O A é trabalhado, o B é trabalhado, o C é trabalhado, o H então é mais complicado ainda. Mas eu mudei. E não fiquei revoltada, não fiquei bicuda, nem fiquei chateada. Cuidado com as ideias que você traga, ou senão os renovos que você vê na igreja, aí você traz. O renovo tem que vir de cima, dos céus. Eu tenho que orar, falar, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Para que eu seja uma bênção lá na igreja e bênção para os visitantes que vão vir, que estão sedentos. Irmãos, tenta viver na revelação da palavra de Deus na sua vida. Para que você, quando for falar de Jesus, você tenha autoridade de falar dentro da palavra. Uma vez eu fui... Você já parou para conversar com o testemunho de Jeová? Você vai falar, Deus que me livre. Esse povo não tem mais jeito não, é uma seita. Ei! Você tem que parar sim, meu pastor uma vez falou. Só que tem uma diferença, prega dentro da Bíblia deles. Que se você pregar na sua Bíblia, ele vai dizer que a tradução está diferente. Mas se você pregar na Bíblia deles, não vão poder falar nada. E na hora ninguém teve resposta para responder. E eu fiz essa experiência, é verdade. Se você falar na Bíblia dele, daqui a sua Bíblia, eles não sabem responder dentro da Bíblia. Eles vão responder aquilo que o líder dele lá ensinou. Mas se você começar a ler a Bíblia, direcionado pelo Espírito Santo, eles vão ficar meio confusos. E aí, sabe o que falaram? Você conhece muita palavra, né? Podia até marcar uma reunião lá no meio de nós para trazer esse estudo, essa reflexão para a gente. Às vezes, irmãos, não é o estudo. São pessoas sedentas que estão doidas para beber
a sua água. Aí, por ignorância, a gente tem mania de dizer que, eles são seita. Mas você pode ganhar eles para Jesus. Desde o momento que você esteja revestida. Desde o momento que você tenha a palavra dentro de você. Que não esteja crua, mas esteja revestida. A revelação tem que andar com você. Você tem que conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes eu tenho até medo quando eu ia dar aula. Eu não queria dar aula do meu jeito. Eu quero dar aula do jeito do Senhor, como o Senhor quer que eu fale. Você ter uma ideia é uma coisa, mas eu não posso trazer essa ideia para dentro da igreja sem pedir direcionamento ao Senhor. Porque muitas vezes a sua ideia é sua. Não bota dizendo que foi o Senhor que foi o Senhor que mandou, não. Assume. Porque muitas vezes o Senhor está falando e você está falando outra coisa. Com medo de magoar a pessoa. Não tenha medo. A verdade tem que ser nua e crua. Se você está errado, mostra o eu e o irmão. Se o irmão não gostou, eu falo assim, vai lá e briga com Deus. Porque nem o diabo conseguiu brigar. Foram todo mundo expulso. O diabo e até essa parte dos anjos foi todo mundo expulso. Foi fazer festa, foi querer peitar Deus. Deus mandou deixar todo mundo de uma vez só. Mas foi uma leva só. Então, se você não gostou, vai lá e briga com Deus. Mas eu não quero estar nesse meio, não. Porque se também você descer junto, já sabe para onde você está indo. Irmãos, perdoa pela parada. Mas a minha vida é assim mesmo. Toda hora tem um que quer ligar. Hoje foi o dia. Mas eu agradeço ao Senhor. Que você seja bênção nas casas do Senhor. Prega o que Deus mandar pregar. E se tiver que descer lambada na igreja, desça porque o Senhor vai te usar. Vai ter irmão que vai ficar com a cara torcida. Deixa ele com a cara torcida. Mas fica no centro da vontade de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigada pela essa palavra. E toma todas as coisas que foram interrompidas. Mas que cada vida aqui possa ser visitada pelo Espírito Santo. Que eles andem no centro da tua vontade e não no centro do mundo. Que não venha trazer ideias de cisternas que não foram limpas, mas que anda bebendo água na fonte que seja a sua, clara e limpa. Liberta o oprimido, o angustiado e o perturbado. Transforma aquele que ainda não sentiu a transformação. E aquele que nunca ouviu a voz de Deus, que hoje possa ouvir. E quando ler a palavra, possa se sentir libertado pelo teu poder e pela sua autoridade. Venha, Espírito Santo de Deus, e toma o seu lugar. E que todo espírito de opressão, de loucura, de perturbação caia por terra. E se tiver alguém algemado, preso nas drogas, o Senhor liberta. Liberta no nome. Enxuga a lágrima desta mulher agora. Não sei quem é. Enxuga, Senhor. O que ela está sentindo no peito, essa aflição agora, o Senhor dá a resposta que ela está esperando. Não sei o que ela quer, mas o Senhor já sabe. Entra com a espada de 2 gumes e corta o laço do passarinheiro. Qualquer levante, qualquer ameaça de morte, o Senhor é o dono da vida e é o dono da morte, o Senhor para. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um abraço para todos da Maristela, dessa nega flor, tá? Deixa seu like, seu joinha, se gostou, mesmo eu dando essas paradinhas. Eu quero que o Senhor abençoe a sua vida esse final de semana, que você tenha vitórias, que você seja bênção na casa do Senhor. E quando louvar, que o coral de anjos entra com o seu louvor. E ali
possa contagiar a igreja toda e a glória de Deus descer. Ei, quem vai mudar as coisas dentro da casa do Senhor não é você não. É Deus, se você permitir. Amém? Um abraço e um beijo.